dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Queridos ouvintes, um prazer muito bom estar aqui hoje para mais um episódio de Cinema Brasileiro. E a convidada é a designer, a cantora, a gestora da obra de Sérgio Ricardo, sua filha Marina Lutfi. Tudo bem por aí, Marina? Tudo bom, Lino? Tudo certo. Um prazer estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Aonde que você está? Eu estou aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né? Na minha casa, onde eu tenho um escritório, mas estou aqui no Rio. Todo mundo conhece Sérgio Ricardo, a maioria das pessoas conhecem ele como músico, e quando pensam em Sérgio Ricardo no cinema, a primeira coisa que vem na cabeça é a trilha sonora, né, que ele fez junto com Glauber, de Deus e o Diabo na Terra do Sol. O sertão vai me amar, e uma minha sertão. O sertão vai me amar, e uma minha sertão. Mas é muito curiosa a história desses dois, porque eles têm muitos encontros cinematográficos, né? O mais surpreendente para mim, que eu não sabia, foi que o primeiro filme dirigido por Sérgio Ricardo, O Menino da Calça Branca, estreia no mesmo ano que Barravento, primeiro filme do Glauber. O filme sobre o qual nós vamos conversar hoje, Esse Mundo é Meu, primeiro longa-metragem do Sérgio, estreia também no mesmo ano que Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber. É um relacionamento e uma relação que ele tem com o cinema, assim, desde o início do cinema novo, né? Não é uma coisa que vem depois. O Sérgio Ricardo está presente ali junto com quem criou o cinema novo. Pois é, isso é bem interessante mesmo, porque meu pai é de 32, né? O Glauber eu acho que é um pouco mais novo, né, do que ele. Mas o Nelson Pereira é um pouco mais velho, e o Nelson foi, né, um dos precursores mesmo do cinema novo, né? Acho que foi um professor para todo mundo, né? E quando meu pai começou a querer fazer filme, ele já era um cantor consagrado assim da bossa nova, né? Já era início dos anos 60, já tinha lançado os seus discos que foram muito sucesso. E ele já era ator também de cinema, então ele estava introduzido de cinema não, perdão, de televisão, né? Ele fazia novela, ele era galã de TV, e então ele tinha já tinha essa dupla jornada, né, de músico, de ator, e estava muito interessado no cinema e começou a ter já acho que aí já começou os filmes de Nelson, não sei se começou a ter esse burburinho e ele já por dentro também das reuniões de música dessa época da Bossa Nova, que enfim, né, início dos anos 60, aquela efervescência cultural total, né? Então eu acho que quando tinha essas reuniões na casa da Nara Leão e tudo, era todo mundo reunido, desde do pessoal da música como o pessoal do cinema, intelectuais da época, né, que iam conversar muito. Então, acho que e fora isso, ele estava no ambiente de televisão, que também já encantava ele nesse lugar, né, do cinema. Então, ele começa a ter desejo de fazer filme com O Menino da Calça Branca, o curta, que ele faz, né, em 1961, que ele lança, com a montagem do Nelson Pereira dos Santos, que foi um presente praticamente para ele, né? Porque o Nelson exatamente estava montando Barra Vento quando viu, passando pela líder ali, né? Olhando as moviolas que estavam paralelas ao que ele estava fazendo, ele viu as imagens e gostou muito. E as imagens eram de ninguém menos do que o Dib, irmão do meu pai, Dib Lutfi. O primeiro trabalho dele de cinema foi O Menino da Calça Branca, junto com meu pai, que foi meu pai que incentivou ele a fazer, né, a entrar para o cinema, ele já era fotógrafo de TV. O Nelson, vendo aquelas imagens, vendo o filme, falou: quero montar. Ele conheceu o Glauber nessa mesma ocasião, né? Inclusive, o papai fez uma música Barra Vento,
né, que inspirada no filme do Glauber. O Glauber já tinha feito o filme, ele não fez a música para o filme, né? Ele meio que ficou encantado com o filme e acabou compondo a música Barra Vento, que entrou até num disco posterior, e que foi muito sucesso, inclusive, essa música. E acho que ali começou essa conexão bem forte entre os dois. Eu acho que o Glauber também, quando convida meu pai para fazer a trilha sonora de Deus e o Diabo, já vem de uma observação muito aguçada dele, né? Porque o Glauber não escolhia qualquer pessoa para fazer as coisas, né? E assim, eu acho que a dupla foi muito feliz, realmente, porque eu acho que tanto o meu pai contribuiu imensamente para o filme, né, com a potência dele musical e a criatividade musical, assim como o Glauber, ele extraiu do meu pai um cantor de feira, naquele filme do Glauber, que meu pai não sabia que tinha dentro dele, né? Assim, que ele nem imaginava que ele tivesse esse canto, porque ele cantava canções de bossa nova, né? E Sérgio Ricardo também é João Lutfi, né? Creio que foi a televisão que ocasionou o pseudônimo. Sim. O papai, quando tocava em boate, antes de entrar para a televisão, ele era conhecido como João Mansur, porque o Lutfi, eu sei bem disso, porque é raro as pessoas acertarem o meu nome, e eu decidi usar o Lutfi, fico até me perguntando por que hoje em dia, mas enfim, mas eu amo esse sobrenome, realmente honro ele, né, por tudo que eu recebi de herança desse sobrenome, mas é um sobrenome difícil mesmo, assim. Então, na época das boates, resolveu usar o Mansur, que é o sobrenome da minha avó. Na verdade, ele, meu pai, ele é realmente batizado como João Lutfi, não tem um Mansur no nome dele. Mas, realmente, é muito difícil pronunciar e tal. E aí ele usava Mansur. Só que quando ele foi para a televisão, assim, o que eles diziam era que, primeiro que João puro na época era uma coisa que não se usava, né? Tinha que ser João alguma coisa. E Lutfi ninguém ia conseguir falar, e Mansur também não era legal, enfim, vamos fazer um. Aí criaram um nome que, segundo o meu pai, tinha que ter muito R. Então, Sérgio Ricardo, né? Aquela coisa. E aí criaram esse nome, acho que ele nem discutiu, acho que ele enfim, nem pôde opinar, eu acho, e acabou ficando Sérgio Ricardo mesmo. Eu tô desconfiado que tu só me quer por causa da bicicleta. Como é que é? Isso foi verdade. Tu vê aí, que negócio é esse com a minha bicicleta? Tem muito que explicar, não. Já moraram que a gente arranja esqueleto só para convidar a gente para andar a pé. E uma das histórias do Esse Mundo é Meu, a outra também tem a ver, mas só para manter esse paralelo, a do Antônio Pitanga, que acha um luxo ter uma bicicleta, e a menina que ele quer namorar ele só se ele tiver uma bicicleta. O que eu não tinha esquecido dele é o final vertiginoso, né? E aí, revendo ele hoje, ver uma coisa tão pesada, sabe? Imaginar da cabeça do Sérgio Ricardo uma temática tão pesada quanto esse filme. Não sei se ele conversou com você, ou se você lembra, se diz tudo alguma coisa, a gênese da ideia dessas duas tramas, né? Pois é, o que eu sei, que até assim é bem interessante de divulgar, até tem uma conversa muito legal que a gente fez com o Rui Guerra sobre o filme, e que tá gravada no nosso canal, Sérgio Ricardo Memória Viva, para quem tiver a oportunidade de ver, quiser ver, tá lá no YouTube, uma conversa Cineclube Sérgio Ricardo Memória Viva, e a gente fala do Esse Mundo é Meu. O que eu sei é que esse filme ele começou, na verdade, como essas duas histórias eram dois curtas separados, eles não iam ser histórias, né, não era uma história só. E aí, enfim, e tem também a história da peça, né, do Chico de Assis, que está, inclusive, montada lá no meio do filme também, que é uma inspiração também para essa temática, né, do oprimido, né, do patrão que explora e tal. Então, isso já é um tema recorrente na obra do meu pai, né? Assim, e acho que na obra desses cineastas do cinema novo, né? Toda essa questão da opressão, né? Em cima do povo, enfim, né? dos menos
favorecidos, etc. Então, isso já é um interesse, um tema de interesse e da época e da discussão da época, né? E eu acho que isso começou dessa forma, quando ele conseguiu montar o filme, acho que aí o Rui Guerra, inclusive, que foi montador do filme, deu um pouco desse olhar para a junção das duas histórias, isso virar um longa. Mas a outra história tem o próprio Sérgio Ricardo dirigindo e atuando. Ele é operário numa fábrica, né, com um monte de metaleiros, e ele tem, no começo da história, ele tem uma namorada, né, que deseja engravidar. Ela engravida durante o filme e, devido à situação de extrema pobreza do casal, ela decide não ter o filho porque não quer ele vivendo na miséria, né? Então, recorrem a um aborto clandestino, que é outra coisa completamente insana de se pensar num filme longa-metragem, primeiro filme longa-metragem do Sérgio Ricardo, né, de 1964, um filme retratar praticamente em todos os detalhes, né, esse ato que continua tabu até hoje, né? Creio eu que ele nem usa a palavra aborto, mas ele descreve absolutamente tudo e mostra tudo, né? A cena retratada é um dos momentos chave do filme e enfim, poeticamente, ele não fala a palavra, mas mostra tudo em torno. Assim como o assunto em si é um tabu, né, que a sociedade circundeia e hesita em encarar de frente. Pelo menos encara de frente apenas para tratar como algo a ser proibido, né, como algo a ser restringido a uma parcela que consegue por meios financeiros, geralmente. Ali ele acaba trazendo a problemática da forma mais radical, né? Tipo, disso, né? Assim, como que as pessoas que não têm condições de ter um filho, porque realmente não querem dar esse futuro para o filho, quer dizer, optam por um aborto e não têm condições de fazer o aborto de forma segura, né? Enfim, então, assim, isso é o que acontece, né? Milhares de mulheres morrem por causa disso, né? Até hoje. E realmente é um tema que ele acabou incluindo no filme, e acho realmente que não é um tema comum, realmente, para aquela época. Não é comum hoje, ainda mais em 64. Exatamente. E você sabe por que que ele escolhe se colocar ali? Como ator também, né? Ele sempre quis, né, atuar, e tanto que atuou no Menino da Calça Branca também, né? E ele gostava de atuar, ele tinha desejo, né, de atuar. Depois disso, ele não passou mais a aparecer nos próprios filmes, né? No Juliana ele não aparece, nem na Noite do Espantalho. Ele só vai aparecer depois de muito tempo no Pé Sem Chão, que é um curta que ele faz em 2014. Já, né, em outra fase e tudo mais. Mas nessa época ele ainda gostava muito de atuar e acho que ele tinha esse desejo mesmo, né. Mas eu acho que depois ele gosta de ir para a direção, ele, pelo que eu percebo, assim, né, no Juliana, acho que ele resolve, de fato, ir para a direção, assim, né. Bom, fora que ele faz o roteiro, a música, né, muitas vezes ele dubla em cima de outros atores, no caso da Noite do Espantalho, ele não está presente, a figura dele, mas a voz dele está o tempo todo, né, porque ele dubla o Tulão, e que é o herói, digamos assim. E no caso do Juliana também, ele dubla umas pessoas lá, enfim. Então, ele está sempre presente, né, de alguma maneira ali. E como um ator também nos filmes dele, não lembro de outro, tem essa figura do Ziraldo, né? Pelo menos nos dois filmes. Porque o Ziraldo, assim, Ziraldo foi um grande amigo do papai de muito tempo, assim, e parceiros, se ajudaram muito, né? Assim, o Ziraldo acompanhou muito a carreira do papai, e o papai é dele. E nessa época, realmente, eles eram muito próximos, e eu acho que o papai via, né, esse talento no Ziraldo, assim, né. E também é interessante essa coisa de você trazer um não ator, né, para o filme e tudo, né, assim, e papéis pontuais também, no caso do Menino da Calça Branca, nem fala tinha, né, então uma coisa mais quase um cinema mudo, né, o Menino da Calça Branca.
Então, mas no Esse Mundo é Meu, a cena dele é sensacional com Pitanga, né. É, e Pitanga, obviamente, presente é um dos É, carros-chefes do cinema novo, né? Se os diretores foram atrás da câmera do cinema novo, o rosto do cinema novo, o rosto do cinema brasileiro, né? É o do Antônio Pitanga. é. Especialmente aquele final, onde ele rouba a bicicleta do padre, né? Uma coisa extremamente subversiva, né? O ponto de felicidade do Antônio Pitanga é roubar a bicicleta justamente de um padre. Não só roubar a bicicleta, mas de um padre e encontrar seu amor na maior felicidade e o filme acabar nesse crescendo, uma câmera vertiginosa em volta do casal. É a imagem que todo mundo carrega do filme e um filme tão pesado, né? É um sopro de felicidade do filme que termina o filme, né? É, ele consegue o que ele tanto deseja, que é, na verdade, conquistar, né, a namorada, enfim. A bicicleta do padre, acho que assim, o roubo da bicicleta do padre é tipo aquele ato realmente de desespero, né? Tipo assim, não tô vendo a oportunidade aqui e agora e é essa que eu vou pegar. E não importa que é padre, não importa. Nesse momento, o que eu quero agora é conquistar o que eu sonhei. Só posso ajudar sua alma. Então tá na hora. Minha alma tá precisando dessa bicicleta. Ah, é? Então você trabalha e com o dinheiro que você ganhar, você compra sua bicicleta. É um filme que estreia em 1º de abril de 1964. Um filme com esse final subversivo, estrear no dia do golpe, né? No dia do golpe militar no Brasil, que dura 20 anos depois disso. Exato, exato. E com aquele final que também não só tem o final do Pitanga, mas tem o final dele, né, na história dele, onde ele volta para a fábrica, né, e fala: "E aí, né, estamos junto ou não estamos junto aqui para fazer uma revolução também, né, para ir até para juntar forças e correr atrás do que a gente precisa como direitos trabalhistas aqui dentro dessa fábrica", né. O personagem dele tem um arco muito importante, né? Onde ele começa o filme com um discurso sobre até meio, não blasé, meio passivo, assim, né? De ver a nossa vida é como um algodão doce, assim, é tão breve e tal. De ter um jeito meio conformista e terminar o filme como um revolucionário, né? E que não deixa de ter uma revolução também naquele ato do Pitanga, né, assim, também tem uma hora que é isso, entendeu, tipo, vou, enfim, usar de alguma força para isso, né, pra conseguir para sair desse lugar. Eu não escolhi à toa conversar com você sobre esse filme, porque eu acho ele realmente, assim, em termos tudo, né, em termos de montagem, em termos de história, eu acho que o Rui foi incrível nessa montagem, assim, eu acho primorosa a montagem desse filme. A fotografia é incrível, lógico. Que a montagem ela ajuda na direção, né, eu acho que deve ter sido um olhar bem importante do Rui na contribuição do filme, né, com a montagem. Sim, é bem delicado porque as duas histórias, elas não se encontram, né? Os dois personagens não se encontram. Elas têm um encontro temático e de momentos de aceleração, né, da trama, que é um truque muito grande da montagem fazer isso acontecer. A vida da gente é algodão doce. O artesanato também. A gente pega aquele punhado de dinheiro quando vai ver. É um tantinho só. Mas o que eu fico curioso também, por exemplo, você é filha do diretor, você imagino que nem estava nascida, como é que você vê esse filme pela primeira vez? Isso é muito incrível, porque meu pai, assim, essa coisa de como a gente não tinha acesso a nada digital até o início dos anos 2000, né, eu nunca tinha visto filme, nunca tinha visto filme até os anos 2000. Eu sou de 74. Então eu sabia do filme, eu sei do papai, e o papai já não era mais, um cineasta atuante, né, quando eu tô jovem, adolescente, adulta, ele só retoma as filmagens bem mais para frente, no 2014.
Antes disso, eu lembro de acompanhar ele em filmagem, só para dizer que eu não acompanhei alguma coisa, quando ele fez alguns curtas para a Shell, que são curtas que, inclusive, a gente nem sabe onde estão mais, assim, acho que, inclusive, devem ter queimado em alguns incêndios desses da Shell, porque teve um incêndio na Shell. Eu lembro de acompanhar essas filmagens pequenas, com o Dib filmando, ele dirigindo e tal. Fora isso, eu nunca tinha visto os filmes, mas eu já tinha, mas os cartazes estavam lá em casa, fotos de cena, eu sei do Esse Mundo é Meu, eu sei da Noite do Espantalho e tal, mas nunca tinha visto, até a hora que a Cinemateca e o Canal Brasil fizeram algum acordo, a Cinemateca Brasileira, e telecinaram. O Canal Brasil resolveu exibir os filmes do papai. E aí telecinaram. Foi aí que eu vi o filme pela primeira vez, ou seja, em 2008, por aí. 2008, acho que foi quando lançaram o DVD, né? Foi quando fizeram o DVD, se eu não me engano. Mas acho que eu vi assim, um pouquinho antes, deve ter sido, sei lá, 2006, por aí. Que foi exatamente quando eu comecei também a realmente trabalhar com a obra do meu pai, assim, a fundo, né? Quando eu resolvi fazer produção e aí correr atrás de patrocínio para alguns projetos que eu já estava em mente para fazer. Então, foi tudo acontecendo a partir desse momento, de 2006, assim, 6 e 7, foi quando a coisa começou a andar de forma mais efetiva, porque ele estava num período bastante difícil de carreira, né? Antes disso. Estava muito silenciado, estava muito deprimido também, de uma certa maneira, por conta de não ter tido a oportunidade que ele gostaria de ter de mostrar a arte dele, porque sempre foi um criador, criou muito a vida toda, nunca parou de criar, mas escoava pouco, né, o trabalho, assim, era uma dificuldade de colocar isso para rodar, né, como é até hoje, assim, né, isso é um problema ainda, né, a gente sabe que muito pouca gente conhece Sérgio Ricardo hoje em dia ainda, né. Assim, isso aí exemplifica a dificuldade, né, de distribuição, porque a própria família não tinha um meio de ver 3, 4 filmes que o pai fez, né? Pois é, agora eu acho que, claro, isso tem toda uma questão que eu acho que é geral da cultura, né, da forma como a gente valoriza a cultura, a memória, etc., que é um problema no Brasil, a gente sabe disso, mas eu acho também que tem uma coisa que era dele um pouco, da dificuldade dele conseguir abrir esses campos. Aí eu acho que tem todo um olhar que eu, como filha, consigo ver, assim, sabe? Da personalidade dele, que contribui um pouco para a dificuldade que era o acesso. eh, Tinha umas questões, mas claro que eu acho que é injusto. Eu acho que tem uma injustiça no meio disso, assim, sabe? Que realmente a história do violão lá, né, do Festival da Canção, de 67, que ele tira o violão. Aquilo é um marco na carreira dele, mas é um marco que também dificulta muito a vida dele, né? O fato dele também ser esse artista que fala sobre as questões populares, as questões da dificuldade social do Brasil, da desigualdade, de tudo isso, também acaba deixando ele num lugar que é melhor não falar sobre isso, né? Não queremos falar sobre isso agora. Botar isso na rádio também não era uma coisa muito interessante para o meio comercial, enfim. Então, a arte dele realmente sempre foi engajada e nunca teve muita abertura para esse tipo de arte, né? A não ser quando ele estava na Bossa Nova, que ainda era uma época que ele ainda não estava tão ligado nessas questões e tudo. Ele fez muito sucesso na Bossa Nova, porque ele era um artista realmente que chamava atenção, porque ele tinha um canto, ele sempre teve uma voz lindíssima, uma musicalidade absurda, era um gênio da música, com certeza, fazia coisas muito, muito diferentes, né? E pesquisava muito. Agora, é isso, a temática por onde ele passou e toda a história, né, de enfrentamento mesmo que ele fez com que ele também fosse um pouco
jogado um pouco para escanteio, né? Não ia mais para as rádios, as TVs também não chamavam mais. Eu não vou ficar de braços cruzados a vida toda. Milagre não vai acontecer mesmo. Se a gente não se juntar, não vai adiantar nada. E uma coisa que me surpreende também, a audácia da proposta estética do filme. E dos outros filmes dele, né? Eu já vi A Noite do Espantalho. De não serem filmes de estética comercial mesmo, sabe? Do filme que o grande público vai ver no cinema e seguir direitinho. Eu não sei, a gente mencionou a primeira vez que você viu, mas como é que você absorveu essa primeira sessão do Esse Mundo é Meu? E a linguagem do filme mesmo. Eu fiquei muito surpreendida com Esse Mundo é Meu quando eu vi a primeira vez. Foi assim, realmente, eu falei, nossa, ele é muito mais do que eu tinha imaginado. Eu fiquei realmente surpreendida, assim, com a beleza do filme, com o ritmo do filme, com a fotografia, com a direção, com a história. Eu fiquei eu fiquei impressionada, assim, eu me lembro disso, eu me lembro da sensação de admiração mesmo pela obra dele, sabe? Fiquei meio, caramba, porque assim, conhecer a música dele, né? Tinha muita familiaridade com a música dele, com shows, ia muito show, via o quanto ele era incrível como músico, chegava lá, tocava tudo, piano e violão, lindamente, aquelas coisas sozinho. Então, eu sempre achei ele incrível como músico, mas nunca tinha visto o filme. Quando eu vi o filme, eu falei: "Nossa, realmente". E eu já era uma pessoa que gostava de ir ao cinema, que já estava, né, familiarizada com filmes bons, clássicos e tudo já, mesmo já ainda jovem e tal, mas fiquei muito impressionada com o filme. Eu falei isso para ele, eu falei: "Nossa, eu não imaginava". Porque você, sei lá, você fica imaginando, bom, filme dos anos 60, de repente, né, tem um ritmo diferente, tem sei lá, um jeito de falar, mas não, né, eu fiquei e eu vejo isso hoje quando as pessoas vão assistir o filme, quando eu estou numa sessão onde pessoas que nunca viram vão ver o filme, tanto Esse Mundo é Meu, como Juliana, como A Noite do Espantalho, ficam encantadas mesmo com se surpreendem, né, com o filme. Eu acho que ele tem mesmo um diferencial, assim, estético, de escolha, né, assim, de repertório mesmo, né, visual, e eu acho que isso tem muito a ver com a liberdade de criação do meu pai. Meu pai realmente sempre foi muito livre para criar, né. Eu acho que A Noite do Espantalho, eu acho que é o extremo disso, né, com certeza, porque no caso do Esse Mundo é Meu, ele estava bem inserido ali naquele, né, contexto do cinema novo, vendo muita coisa ligada ao cinema novo, então acho que tem uma influência forte mesmo da da estética cinema novista mesmo, enfim, do Glauber e de tudo que ele estava vendo por ali. Mas era muito inspirado, né, e muito, assim, autêntico, com uma linguagem dele, né, muita música, né, o filme tem muita música, a música tem sempre um papel muito fundamental nos filmes dele, eh, talvez mais do que em outros, cineastas dessa época. Então, eu acho que ele imprime uma assinatura realmente pessoal, assim, nos filmes dele, sabe. E no caso do da Noite do Espantalho também foi impressionante assistir, assim, né, já depois, né, mais velha e tal, pela primeira vez. Eh Porque é isso, é uma nossa, é uma, né, enfim, uma história tão tem uma psicodelia da época também, e essa coisa do cordel, né, que já é assim, acho que bem inspirado também no Deus e o Diabo, de uma certa maneira, né, nesse sentido, nessa cadência, só que de outra forma, né, bem diferente também, alegoricamente diferente e tudo. Então eu acho que eu vejo ele como um artista realmente com muita liberdade, sabe, muita liberdade. Ele vai criando meio na hora mesmo, assim, ele tem essa característica, né, eu já pude presenciar algumas coisas dele nesse sentido, né.
dele realmente ser inventivo. Ele falava, às vezes ele falava: "Não quero ver referência, eu não quero ver outros filmes, eu quero que saia de mim alguma coisa que realmente é a minha expressão", sabe. E como é que ele lidou com, nesse período do começo dos anos 2000, 2008, com essa recuperação na época? Qual que foi o envolvimento dele? Qual que foi a reação dele a rever? Porque eu imagino que ele próprio passou muito tempo sem ver o filme. Exato. Ele ficou felicíssimo, isso para ele foi um resgate da própria obra, sabe. Ele ficou realmente muito feliz, muito agradecido. O Canal Brasil foi um grande parceiro nosso, assim, durante um tempo, né, assim, ele, realmente exibia os filmes, ele ajudou a produzir esse material, né, a Lume Filmes que fez a parte toda dos DVDs, foi bem a partir disso, com essas cópias. Foi importantíssimo para ele. Para a gente, assim, eu particularmente, depois que eu vi o filme, e depois que ele voltou a filmar, que foi em 2014, quando ele resolve filmar com a galera lá do Vidigal e enfim, né, uma turma de jovens realizadores ali naquele momento, que estavam, imagina, era pessoal que tinha, sei lá, 20 e poucos anos e também estava vendo os filmes dele pela primeira vez ali naquela situação, naquela época, e já estavam estudando o cinema dele, sabe? Isso já era porque aí começa a ter realmente, a partir do momento que você digitaliza, que você né, consegue distribuir de alguma maneira esse filme, vários jovens viram naquela época e comentavam, e de repente começou a ter aula sobre, né, começaram a exibir nas faculdades. Então, isso vai ampliando esse público jovem, estudioso de cinema também, né? E aí foram chegando perto dele de novo. E ele, nossa, era tudo que ele queria, foi um respiro, foi uma renovação, né, para ele, a chegada dessas pessoas jovens. Então ele partiu para, produção de mais filmes, e aí acabou fazendo o Pé Sem Chão, em 14, e o Bandeira de Retalhos, com apoio do Canal Brasil, em 2018, e o Cavi, né, o Cavi Borges, enfim, foi um grande parceiro para fazer esse filme. E para ele foi a realização, ele queria voltar a filmar, tanto que ele tinha um roteiro que acabou que a gente nunca fez, ele nunca fez, que é o História de João Joana, que é um cordel do Drummond, que ele musicou, e tem um LP do História de João Joana lindíssimo, e que ele fez um roteiro desse filme, mas nunca conseguiu filmar. Esse é um roteiro que está inédito, que a gente ainda quer produzir em algum momento. Ficou sendo João, pois esse é nome de qualquer um. Bem, e aí você cria um projeto que chama, né, Cinema na Música de Sérgio Ricardo. Exatamente, foi bem a partir disso, foi nesse momento que eu estou te contando aí, quando rolou o Pé Sem Chão, ainda não tinha o Bandeira de Retalhos, foi entre 2014 e 2018, que, quando a gente foi porque é o seguinte, rolou o lançamento dos DVDs e também do Pé Sem Chão, e aí a gente resolveu fazer eu, né, tive essa ideia, cheguei para ele e falei: "Pai, vamos fazer um show com as trilhas sonoras dos seus filmes, né, e também das trilhas que você fez para o Glauber e para outros, cineastas, enfim, mas principalmente para as do Glauber, que são as mais, né, importantes e tal". E aí a gente começou a produzir esse espetáculo, chamei arranjadores para fazer comigo, enfim, e aí a gente foi por um tempo que a gente foi criando esse espetáculo, eu fiz a direção geral também, e aí a gente reproduzia trechos dos filmes, né, no show, no telão, então era uma coisa muito interessante, porque realmente muita gente ainda não tinha visto nenhum filme, e aí quando via a música e trechos do filme, ficava: "Meu Deus, eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme". Então a gente acabava vendendo os DVDs depois dos filmes, né, dos shows, e muita gente querendo ver, querendo conhecer essa obra, porque realmente é muito mais conhecido como músico e como autor de trilhas do que como cineasta, né. E a ideia era apresentar para as pessoas Sérgio Ricardo cineasta, além de Sérgio Ricardo
compositor e compositor de trilhas, né? Então foi um projeto muito legal, a gente rodou bastante com esse projeto de show e acabou fazendo um DVD que também foi pelo Canal Brasil e pela Biscoito Fino, consegui essa parceria, que saiu em DVD e saiu em CD. E está no YouTube aberto para quem quiser assistir também. Fica aí um excelente convite e uma outra maneira de eternizar a memória, né? Bem, é isso. Marina Lutfi, muito obrigado. Conta pra gente sobre o projeto lá do site, né? Sérgio Ricardo Memória Viva, que o espectador, o ouvinte consegue lá hoje, neste momento, conferir. Então, é o sergioricardo.com, o endereço. Sérgio Ricardo, o nome do projeto é Sérgio Ricardo Memória Viva, mas o endereço é sergioricardo.com. É um site acervo, né? É o site do acervo digital. A gente teve a oportunidade de trabalhar o acervo dele desde 2009, que a gente vem trabalhando esse acervo, com parcerias, né? A parceria com a Unirio, que foi muito importante. A minha mãe é professora da Unirio de Museologia e conseguiu um projeto de extensão na Unirio. Então, a gente tinha bolsistas, onde a gente conseguia para poder fazer a catalogação, o tratamento das fotos, recorte de jornal, todo o material de acervo. Aos poucos, a gente foi conseguindo outros apoios e conseguimos a FAPERJ e conseguimos o Itaú Cultural, que também nos ajudou a beça para lançar esse site no ar, com mais de 6.000 itens catalogados, né? Então, lá, a gente meio que vai colocando, porque é um projeto em desenvolvimento, em progresso, né? Não para nunca, porque o acervo a gente vai achando coisas e vai colocando lá. Então, quem quiser conhecer um pouco sobre a história dele, sobre a obra dele, eu aconselho a dar uma vasculhada nesse site, que é essa a nossa intenção, que discutir a obra dele, continuar falando sobre ele, porque tem muita coisa, muito assunto interessante para tratar a respeito da obra dele. Tem gente que reinterpreta, né, que quer falar sobre, escreve poemas, porque ele, além de cantor, compositor, cineasta, também era escritor, né, lançou 4 livros, e também era pintor e desenhista, né? Então, tem lá os desenhos dele, né, que a gente quer, inclusive, esse ano, dar uma rememorada nessa área dele, que pouca gente também conhece, essa iconografia, né, que ele desenvolveu. Então, é isso, tem muita coisa lá, tem todas as trilhas, né, e a gente aceita contribuições também, né, quem lembra de alguma coisa que não está lá e quer falar, a gente recebe também, enfim. Esse acervo vai para a Cinemateca Brasileira agora, o acervo físico vai para a Cinemateca Brasileira, uma grande parte dele, uma parte ainda vai ficar um pouco com a gente, que a gente ainda vai tratar para entregar depois, mas isso tudo está acontecendo esse ano, assim, é um ano bem importante para a gente, assim, vai mudar bastante coisa, acho que vai ter bastante assunto para a gente conversar. Fica a recomendação aí. E o seu trabalho na internet, aonde que o ouvinte te segue? Bom, eu lancei um disco, eu só tenho um disco lançado, que é o Outra Dimensão, que eu lancei em 2021. Está em todas as plataformas, só procurar Marina Lutfi e o disco Outra Dimensão. E estou agora trabalhando outro repertório, começando outra pesquisa, estou começando a fazer isso agora para tentar gravar ainda esse ano ou então no ano que vem, né? Então, estou lá nas redes também, no Instagram, inclusive o Sérgio Ricardo Memória Viva também tem o seu canal no Instagram, no YouTube, que é Sérgio Ricardo Memória Viva. No meu caso é Marina Lutfi mesmo. E é isso. Muito obrigado, Marina. Saravá. Saravá. Obrigada, Lino. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme.
Até a próxima. Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com Gabriel Foster na montagem e na finalização. Obrigado.